Um elo entre a data de nascimento e a data de falecimento. A nossa vida é um elo entre a nossa data de nascimento e a data da nossa morte. Um elo que contém todos os segredos, dramas, tragédias e comédias de nossas vidas, e estamos todos abandonados nessa performance, que tendemos a esquecer quem somos na realidade. O livro da nossa vida se estende entre os dois pontos finais, e este vídeo é a crônica de nossa história pessoal. A história desta história pessoal pode ser infinitamente variada em um nível individual. Romper as diferentes alturas e profundidades abismais ao longo da rota no mundo das formas e conceitos, pode fornecer ao viajante individual uma alegria infinita e uma tristeza incomensurável. Ao nos identificarmos com nossa história pessoal escrita no mundo das formas e conceitos, nos experimentamos como indivíduos diferentes de todos os outros. Nossos pais começaram a tecer nossa história pessoal. Primeiro nos diziam quem éramos, transmitiam as regras de viver em comunidade, junto com outras pessoas dentro de uma determinada sociedade. Então o pequeno ego nasceu em nós, e começamos a ouvir a voz do ego, que começou a nos contar nossa história pessoal. A voz interior nos contou uma história sobre quem éramos, e para que direção nossa vida estava indo. Achamos a história tão convincente que nem nos ocorreu questionar sua veracidade. Mas essa história é realmente verdadeira, ou é apenas o ego, balbuciando e nos levando para a teia de pensamentos irremediavelmente? A anatomia da história pessoal. Cada momento de vigília de nossa vida se encaixa em uma história pessoal com nosso próprio eu em seu foco. Nossa vida só pode ser interpretada dentro da estrutura dessa história. A razão para isso é que nos identificamos com a voz do ego, o narrador de nossa própria história, tão intimamente que nossa história pessoal se torna o fundamento de todo o nosso elo entre a data de nascimento e a data de falecimento. Um olhar mais atento a essa história pessoal, no entanto, revelará que nossa história interna consiste em um tecido de experiências e pensamentos. Pensamentos que explicam nossas experiências, pensamentos em que acreditamos e com os quais nos identificamos, pensamentos que, assim, fornecerão as bases de nossa autodeterminação. Nossa história pessoal nos mantém sob seu feitiço, em um estado hipnótico, em que toda nossa atenção é dedicada à voz interior e à história que ela conta. Deste modo, abdicamos da nossa vigília, o mundo passa por nós, porque só nos concentramos nos elementos da realidade, que parecem confirmar a nossa história pessoal. Portanto, perdemos nosso controle sobre as dimensões mais profundas da vida. As dimensões mais profundas estão presentes em nossa vida, mas perdemos contato com elas por causa de nossa falta de estarmos alerta. Além da história pessoal, a questão pode surgir em nós se somos realmente idênticos à nossa própria história pessoal, ou talvez sejamos mais do que isso. Todo mundo tem uma vaga suspeita de que nossa história pessoal não reflete a realidade, estamos de fato em um nível mais profundo do que isso. Quando tudo está aparentemente bem em nossa história pessoal, alcançamos nossos objetivos, ficamos felizes, e a vaga suspeita desaparece inteiramente em nós, e nossa identificação com nossa história pessoal se torna mais poderosa. Há, no entanto, momentos em nossa vida em que nada parece dar certo, então somos infelizes e sofremos. A suspeita então se reforça em nós e tendemos a acreditar que somos mais do que o aglomerado de pensamentos que constituem nossa história pessoal. Percebemos que somos mais do que meros pensamentos. Enquanto insistirmos em nossa história pessoal e no contador de histórias, as dimensões mais profundas de nossa existência permanecem inacessíveis para nós. Não porque essas dimensões mais profundas não estejam presentes em nossa vida, mas porque tecer a teia de nossa história pessoal envolve toda a nossa atenção. Acordando da história pessoal. Se nos tornarmos conscientes de nossa própria história pessoal, que estamos contando a nós mesmos, teremos a chance de despertar do feitiço hipnótico de nossa história pessoal.
Para nos tornarmos conscientes de nossa história pessoal, devemos nos perguntar: quem é, falando em minha cabeça, quem é essa voz interior, me contando meu próprio elo entre a data de nascimento e a data de falecimento da minha história pessoal? A única resposta honesta possível para essa pergunta é que não tem ideia. Qualquer outra resposta está enraizada na história pessoal e, como tal, deve ser rejeitada. A resposta honesta pode facilmente ser um choque para nós, desarraigando completamente nossa vida da maneira como a vivíamos anteriormente. Quanto mais nos identificamos com nossa história pessoal, maior pode ser nosso espanto. Não acreditamos mais no que consideramos firmemente como nossa própria história pessoal. Essa experiência pode, no entanto, nos levar ao ponto de questionar a verdade do que acreditávamos ser verdade em relação a nós mesmos. Este é o primeiro sinal de que começamos a despertar do efeito hipnótico de nossa história pessoal. Agora nossa atenção não está mais totalmente engajada em nossa história pessoal, o contador de histórias nos contando a história, e nossa identificação com a história. Podemos então nos tornar sensíveis às dimensões mais profundas de nossa vida. Nós somos a totalidade da existência. A porta de entrada, que nos conduz às dimensões mais profundas da vida, é a prontidão, que surge como resultado da liberação de nossa atenção do estado hipnótico de ouvir nossa história pessoal. A nova prontidão nos permite aprender sobre nós mesmos sem nos identificarmos com nossos pensamentos e emoções. O que experimentamos pela primeira vez nesse novo estado de alerta, além de nossos pensamentos e emoções, é a completude da existência. Nesse estado, toda fragmentação desaparece de nossa vida, reconhecemos a amplitude interior de nossa existência, nossa felicidade e tranquilidade interior. Nos sentimos em casa em nossa própria pele, e percebemos que nossa consciência alerta está livre de todos os tipos de pensamentos e emoções. Podemos então decidir se desejamos continuar a ouvir nossa história pessoal, ou seguir em frente, em direção aos fundamentos tranquilos de nossa existência. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar, só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo e seguir as instruções. Gratidão.